Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Olá, gente! Tudo bem? Hoje nós queremos conversar um pouco sobre o alicerce do casamento. Né? Qual é o principal alicerce, o fundamento que faz com que um casamento seja bem sucedido? Né? A gente conversou da última vez sobre o cordão de 3 dobras, que inclusive é o que deu o nome do Provérbios 4:12, de Eclesiastes 4:12, mas hoje a gente quer falar do alicerce, que é Jesus. E para isso eu gostaria de ler um texto na Palavra de Deus de uma história que aconteceu, e ele está escrito em João, capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: No terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. Houve um casamento, presta atenção. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Mas tem algo especial, e Jesus foi convidado para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que história maravilhosa! O primeiro milagre de Jesus foi em um casamento. E aí, quando a gente começa a perceber como Deus se importa pelo nosso casamento, a família e o nosso casamento é projeto de Deus. E o que chama atenção nessa história são algumas coisas que são bem relevantes que nós gostaríamos de conversar nesse vídeo com vocês. A primeira coisa é que Jesus estava no casamento. Jesus foi convidado para estar nesse casamento. Quantas e quantas vezes no nosso próprio casamento nós convidamos Jesus para estar no nosso casamento? Assim como nós compartilhamos no cordão de 3 dobras, Jesus sendo a terceira dobra, quantas e quantas vezes convidamos Jesus para ser a nossa terceira dobra? Mas esse texto ele fala que o vinho acabou. E aqui o vinho simbolizado pela alegria. Aqui simbolizado pela satisfação dentro do casamento. Então, mesmo nós tendo Jesus dentro do nosso casamento, a alegria, a satisfação conjunta do marido com a esposa, da esposa com o marido, isso pode se esfriar, isso pode acabar. Mas existe um segredo. Existe algo que nós podemos transformar o nosso casamento, independente de quanto tempo nós temos de casado, que é convidar Jesus para se manifestar dentro do casamento. Convidar Jesus para se fazer presente, não só se fazer presente, mas realmente manifestar a sua glória dentro do nosso casamento. E é isso que nós queremos conversar com vocês. Talvez você olhe o teu casamento hoje e ele está um pouco sem gosto, está um pouco sem alegria, sem graça. E aí você percebe, não, mas Jesus já é meu alicerce. Mas ele tem tido uma ação dentro do casamento, assim como esse casamento. Somente quando Jesus se dispôs, os noivos convidaram Jesus, mas quando Jesus realmente manifestou a sua ação dentro desse casamento, veio um vinho novo. E aquele serviçal, né, ofereceu aquele vinho, e aquele vinho era melhor do que o primeiro. Existe um vinho novo, existe um vinho que é melhor do que o primeiro, existe algo novo para dentro do teu casamento, de tudo que você já passou em relação a todo o teu passado. Talvez você é recém-casado, e aí também em relação a isso, mas a importância da gente convidar Jesus, mas deixar ele se manifestar dentro do casamento. Porque nessa história a gente percebe que milagres sim acontecem quando Jesus ele está no casamento.
Então, o primeiro passo é convidar Jesus para fazer parte do seu casamento. Se você ainda não fez isso, que seja hoje essa oportunidade de convidar Jesus para fazer parte desse matrimônio, da sua casa, do seu casamento. E quando Jesus está, nada é impossível de acontecer. Qualquer situação desfavorável, ela pode ser sim transformada através da presença de Jesus no casamento. E tá, mas como que isso interessante, pode só acontecer? rapidinho. Interessante que Jesus usa água, algo sem sabor, sem cheiro, Simples, sem gosto. básico, né? Então, quantas e quantas vezes a gente tá vivendo assim, né? Pô, meu casamento, eu sou amigo da minha esposa, ela é minha amiga, e a gente vive uma vida assim, Vive sem dia gosto, a dia, sem aquela sabor. rotina. Mas Jesus pode mudar e transformar realmente a nossa água em vinho. Sim, Jesus ele faz isso, mas também precisa de uma ação nossa, né? E aí tem um texto em Marcos, capítulo 13, no versículo 28 até o 30, que um dos mestres de lei se aproximou e notando que Jesus estava conversando ali com eles, ele perguntou, ele falou: Jesus, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Quando o marido e a esposa decidem obedecer esses dois mandamentos, amar a Deus acima de tudo e amar o seu próximo como a si mesmo, tudo funciona, tudo vai bem. Porque a hora que nós amamos a Deus acima do nosso cônjuge, nós decidimos obedecer a Ele. E aí a gente pega a palavra de Deus e tem tantas dicas, tantas coisas maravilhosas que a gente pode sim colocar no nosso dia a dia, na nossa rotina, e que vai transformar a nossa vida. Então, a hora que nós amamos a Deus acima da pessoa que está conosco, a gente já começa a ficar mais parecido com Deus, porque a gente anda em obediência e aquilo vai nos transformando. E aí, em segundo lugar, quando nós amamos o nosso cônjuge assim como a nós mesmos, como que a gente vai tratar ele? A gente vai tratar com amor, a gente vai tratar com respeito, a gente vai tentar satisfazer as vontades dele, porque é dessa forma que eu quero ser tratada. Então, essa é a chave, eu creio, né? De realmente Jesus conseguir vir no nosso casamento e intervir e o milagre realmente acontecer. E o padrão, a gente nota que o padrão é estabelecido na palavra de Deus, né? Então, por que eu amo a Lolô? Porque ele me amou primeiro, né? Uau, como isso é tremendo! Por que eu não vou decidir traí-la? Porque ele me amou primeiro. Então, a referência é o amor de Deus, que é personificado em Cristo, através da minha vida. E nesse segundo momento em que amar ela como a mim mesmo, a gente muda a nossa mentalidade da entrada, a maneira que a gente entra no casamento. Porque geralmente a gente quer entrar no casamento para que a gente seja feliz. Ah, eu vou ser feliz com a Lolô. Não, eu estou entrando no casamento para fazer ela feliz. Da mesma maneira, ela entra no casamento para me fazer feliz. E aí quando você ama ela, assim como eu vou amar ela, assim como eu amo a mim mesmo, né, e quero fazer ela feliz, é esse o padrão estabelecido por Jesus. É esse o padrão estabelecido por Deus. De amar Ele acima de todas as coisas, acima dela. O meu amor por Deus é acima do amor dela, acima do amor que eu tenho por ela, mas ao mesmo tempo eu amo ela assim como... Não, eu amo ela... Me perdi até. Não, ela assim como assim você como mesmo. assim como a mim mesmo, é isso aí. Então esse é o padrão pré-estabelecido que nós queremos convidar você a fazer uma reflexão dentro do teu casamento. Sim. Né? E assim fica muito mais fácil de amar, de às vezes abrir mão da nossa vontade em prol do outro, porque também o outro tá fazendo da mesma forma, né? Então realmente é uma troca ali, um olhando muito mais pro outro do que pro seu próprio umbigo, né? E também não ter essa dependência emocional do outro. Quando nós amamos a Deus acima do nosso cônjuge, a nossa dependência está totalmente em Deus e não no nosso próximo, porque o nosso próximo, que é o nosso próximo marido ou esposa, em algum momento vai falhar, em algum momento vai nos decepcionar, da mesma forma que nós vamos decepcionar ele também. Mas se a dependência da mulher está em Deus, a dependência do homem está em Deus, os dois andam em obediência, a mulher vai ficando mais parecida com Deus, o homem vai ficando mais parecido com Deus, consequentemente, eles entre si
vão ficando mais parecidos. E aí é muito mais convergente, né? Aí as divergências vão ficando muito menores e as semelhanças, as convergências vão ficando mais próximas. E aí a questão de brigas, de discussões vão realmente diminuindo, né? Então, essa é a chave para realmente o milagre de Jesus acontecer no nosso casamento. É isso aí. Então, o verdadeiro alicerce para um casamento feliz, um casamento saudável, um casamento que não se rompe com facilidade, é você convidar Jesus para fazer parte do teu casamento e que ele se manifeste dentro do casamento. Porque a partir do momento que a gente convida ele e que ele é o centro, é o alicerce, ele nos mantém satisfeito. Amém. A satisfação plena, completa, somente está em Jesus. E aí, a satisfação do cônjuge, que é frágil para o nosso dia a dia, para as circunstâncias do nosso dia a dia, você acaba não tendo esse tipo de problema, porque a tua satisfação está em Deus. Então, que você consiga realmente analisar isso dentro do casamento e praticar, além de convidar Jesus para ser o alicerce do teu casamento, permitir que ele se manifeste e traga esse vinho novo, assim como foi no primeiro milagre, no momento que ele estava aqui na terra. Tá bom? Isso Deus aí. abençoe. Deus abençoe. Até a próxima. Vocês. Tchau, tchau. Tchau.